Olá a todos e todas, né? Aqui mais uma aula do curso livre de Arqueologia Amazônica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre arqueologia em Manaus, né? O título da apresentação é Conhecendo a Arqueologia em Manaus. Eu sou Bruno Pastre Máximo, sou arqueólogo do Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas. Hoje nós vamos falar um pouco da imensa diversidade de sítios arqueológicos e de coleções que existem em Manaus. Manaus é uma cidade milenar, né, com uma ocupação humana muito antiga e também com diversos diferentes tipos de ocupação humana e culturas que aqui viveram em Manaus. Nosso roteiro de apresentação vai apresentar alguns locais principais, né, que o público pode visitar e ver um pouco essa diversidade arqueológica na cidade, né? Não significa que não há mais, né? Manaus possui muitos sítios arqueológicos, tanto em zona urbana como em zona rural também. Aqui foi somente alguns exemplos, né, para o público saber que a arqueologia está muito mais próxima do cotidiano do que parece. Bom, os trabalhos de arqueologia em Manaus iniciaram-se já ainda nos anos 70, né, com as primeiras identificações dos sítios arqueológicos, inclusive o sítio Lages, que eu vou falar daqui a pouco, que é o sítio arqueológico mais antigo identificado no estado do Amazonas. Durante os períodos, principalmente final dos anos 90 para os anos 2000, né, pesquisadores foram identificando e acompanhando os sítios arqueológicos que foram sendo encontrados principalmente em trabalhos relativos a licenciamento ambiental, né, obras, né? Então, no processo de desenvolvimento da própria cidade de Manaus, foram se encontrando esses sítios arqueológicos nas construções. Dado a isso, foram realizados alguns projetos, né, conduzidos pela professora Helena Lima e professor Carlos Augusto da Silva, que visavam mapear esses sítios para se conhecesse antes das possíveis destruições ou impactos na expansão da malha urbana da cidade, né? Aqui a gente pode ver um pequeno exemplo dessa diversidade de sítios arqueológicos, né? O IPHAN, né, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, possui o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, onde todas as pessoas podem consultar para saber os sítios arqueológicos que existem em seus municípios, né? Eles estão em um processo agora de recadastramento de sítios arqueológicos, então a lista ainda é um pouco desatualizada com relação ao que de fato é, né? Mas aqui a gente consegue ver, né, que locais muito importantes de Manaus são sítios arqueológicos, né? São sítios arqueológicos e estão aí no cotidiano da cidade. Esse é um exemplar. O sítio arqueológico Lages, né, então ele é um sítio habitação, que ele possui uma diversidade cultural né, com 3 fases cerâmicas distintas, né, o Paredão, a Guarita e Itacoatiara. Ele fica na região das Lages, né, do porto de Manaus, sobre o Rio Negro, próximo ao famoso Encontro das Águas, né? O sítio então ele ocupa uma falésia e está numa área superior, cerca de 200 metros de diâmetro, né? Um sítio grande, né? Nesse sítio é muito interessante que é possível se observar o Encontro das Águas, então certamente, né, em outros tempos era um local privilegiado para essa observação da paisagem e da movimentação dos grupos humanos do passado, né? Também tem uma curiosidade que essas lajes, né, nós temos aí até uma foto de uma gravura, elas, quando o rio abaixa muito, o que é difícil, porque né, o Rio Negro tem muita água, né, mas quando por algum motivo climático acontece uma seca extrema, essas lajes ficam descobertas e é possível se visualizar esses grafismos, né, aqui, essas gravuras, que é muito interessante e bastante único, muito bonito. O sítio mais importante, né, do ponto de vista da convivência da malha urbana da cidade é o sítio arqueológico Manaus, que fica na Praça Dom Pedro, bem no centro da cidade, né? Esse sítio ele foi pesquisado na virada do século, nos trabalhos de reforma da praça, onde
escavações arqueológicas resgataram diversas urnas funerárias e conseguiram entender um pouco de como era esse centro de Manaus antes da presença colonial, né? Foram encontrados diversos montículos, né, que se assume-se que eram habitações, então um indício mesmo de um urbanismo diferente do atual, mas que existia uma grande concentração de pessoas morando nessa região, onde é hoje a Praça Dom Pedro, no passado, né? Os sítios que a etnografia assume que sejam dos Manaós, né? A população indígena que aqui então morava, né? Hoje essa praça conta então com placas informativas que contam um pouco um pouco da história do sítio arqueológico, né? Também temos o sítio arqueológico Nova Cidade, né? Ele fica no extremo norte da cidade de Manaus e ele é um sítio imenso, né? Um dos maiores sítios, né, registrados, né? Ele tem 500 metros por 500 metros, né, segundo estimativos. Ele foi descoberto nas obras de construção do bairro Nova Cidade e é considerado único, principalmente porque ele se encontra muito longe do rio, né? Ele está a 20 quilômetros da cara do rio mais próximo, o que isso mostra foi muito importante no período para discutir sobre essa habitação de populações longe do rio, né? Que até então se assumia que as populações indígenas moravam muito próximas do rio, não algo assim tão distante, né? Foram encontradas assim, centenas de fragmentos cerâmicos, urnas, que mostraram a incrível relevância do sítio arqueológico. E ele também hoje, infelizmente, é um dos que mais está sendo destruído, tanto pela própria obra que está impactando, né, como nas construções irregulares ali na zona. Temos o sítio arqueológico Japim, é um sítio próximo da UFAM, né, que está embaixo do linhão da Eletronorte. Foi encontrados uma obra, né, e é possível quando perto do terminal de ônibus é possível se observar diversas urnas que se assume serem paredão no solo, assim, você consegue ver a borda delas em superfície, né? Além dos sítios arqueológicos, né, essa vai ser uma pequena amostra, nós temos aqui em Manaus uma rica coleção também de museus e coleções que esses museus possuem coleções de arqueologia, né? Manaus é uma cidade bastante privilegiada com relação a essas coleções para o público conhecer um pouco da história indígena da cidade, né? Nós temos o Museu de Arqueologia que fica dentro do Palacete Provincial, ele pertence ao estado do Amazonas, tem uma exposição, é uma sala, né, com uma exposição que conta um pouco dessa diversidade da arqueologia na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, né? Tem coleções de Balbina e também coleções oriundas dos projetos feitos na cidade, né? Fica dentro o Museu de Arqueologia fica dentro do Palacete Provincial, que é um palacete que congrega outros museus do estado do Amazonas, né? Vale a pena a visita, eles têm um zoólito muito bonito, né? Muito bonito. Também temos o Musa, né? O Musa ele foi criado em 2009, é o mais recente de todos, e a coleção de arqueologia se iniciou somente em 2016, então é mais recente ainda. Mesmo assim, ele já possui 30 mil, se estima-se que tinha 30 mil objetos, né? Com 15 coleções diferentes. Destaca-se aí coleções do Alto Rio Negro, né? Que são coleções muito, muito interessantes, que estão hoje associadas com as pesquisas do Musa, né, que estão hoje sendo analisados e estão guardados no Musa. Vale a pena visitar, né, o museu, o laboratório ele é aberto aos especialistas, mediante agendamento, mas o Musa também, em áreas de visitação, possui alguns artefatos, objetos arqueológicos que estão expostos para o grande público. O Instituto Geográfico Histórico do Amazonas fica também no centro de Manaus. Ele possui uma coleção também bastante interessante, oriunda principalmente de doações, né, que foram durante décadas foram coletadas na cidade e foram doadas, né. Pela sua antiguidade, tem uma coleção bastante, por ser um instituto bastante antigo, ele tem muitas peças antigas, né, do começo do século XX, que foram sendo encontradas e doadas no instituto, né. Ele fica próximo ao centro e está aberto atualmente mediante a visitação, mediante agendamento. O Museu da Cidade de Manaus fica na Praça Dom Pedro.
É um museu muito interessante que conta um pouco da história da cidade de Manaus, né, desde a Belle Époque, todas as fases econômicas, e também tem uma sala dedicada à arqueologia, e é muito interessante porque eles fizeram, considerando que a praça em si era um sítio arqueológico e o prédio está em cima do sítio arqueológico, eles fizeram então um espaço de visitação desse sítio, de visualização dessas fundações do sítio arqueológico. Né? Então é possível observar através de vidros no solo esse sítio arqueológico antigo. Vale muito a pena visitar, muito, muito bonito o museu também. Temos o Museu Amazônico, né, que é a unidade onde eu estou afiliado. Ele fica no centro da cidade, na Ramos Ferreira, próximo ao Teatro Amazonas. Possui uma pequena coleção de arqueologia. Está aberto de segunda a sexta a visitação, junto com as coleções de antropologia, né, de etnografia e exposições temporárias que ocorrem no museu. O Centro de Arqueologia de Manaus é o mais novo. Ele foi inaugurado o ano passado, no final do ano passado, 2020. Né? É uma estrutura incrível, muito bonita, moderna e que hoje está abrigando coleções, né, que pertencem ao município de Manaus, né, que estavam aí espalhadas por diversos museus, e hoje eles vai centralizar esses museus, essas coleções. Assim como o Museu da Cidade também tem esses espaços para visualização do sítio arqueológico, que também fica muito próximo da Praça Dom Pedro. E também pretende-se ter exposições sobre a arqueologia de Manaus. Né? Por fim, o lugar onde eu trabalho, e fica o convite para todos, né, um laboratório de arqueologia. Ele possui, o prédio é de 2014, né, o laboratório se remonta ao meados dos anos 90, e foi oriundo principalmente das coleções, das pesquisas realizadas pelo professor Eduardo Neves no projeto Amazonas Central e no gasoduto Coari Manaus. Então, nós temos hoje uma imensa quantidade de objetos, né, de artefatos. Nós temos uma maior coleção do estado do Amazonas e temos objetos muito bonitos e interessantes, e também uma sala de exposição. Né. O laboratório fica dentro do campus da UFAM, está aberto de segunda a sexta, e estou lá para receber as pessoas que porventura tenham interesse de visitar. Esse panorama, então, foi um pequeno panorama do que temos em Manaus, né? Não vou entrar aqui muito em detalhes, que nossos colegas, a Helena, o Carlos, vão falar um pouco nas aulas do conteúdo da história de Manaus, mas é interessante a gente aproveitar que existe todas essas possibilidades de visitação, tanto dos sítios como das coleções, para se conhecer e ver, né, pessoalmente essa riqueza da história de Manaus. Muito obrigado.